nessa live a gente vai falar sobre nefrologia, tá? Nefrologia, e nós vamos falar sobre insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica. Mais da aguda, né? Vamos falar muito da insuficiência renal aguda e aí depois a gente pode falar um pouquinho da insuficiência renal crônica. Vamos focar mais na aguda e depois aí a gente fala na crônica se der tempo da gente falar, tá? Mas vamos começar pela aguda, tá? Insuficiência renal crônica é muita coisa e pode ser que não dê tempo da gente falar hoje. Vamos falar algo de insuficiência renal crônica e aí vamos focar mais na aguda. É muito grande o tema, né? Então vamos falar de insuficiência renal aguda, beleza? Se não der tempo a gente fala de crônica numa próxima live, não tem problema não. Certo. A insuficiência renal aguda, a gente vai ter algumas causas que a gente vai estar olhando, né? Principalmente a gente tem que observar se a causa é pré-renal, renal ou pós-renal, tá? Então isso é o principal ponto em que nós temos que observar, se é renal, pré-renal, renal ou pós-renal. E aí cada um desses daí vai dar uma alteração diferente aí nos nossos parâmetros de laboratório que nós vamos analisar, tá? A doença renal, a injúria renal aguda, ela é potencialmente grave, né? Ela é multifatorial e ela causa uma elevada morbimortalidade. Por isso que temos que ter muito cuidado aí ao tratar essa insuficiência renal, certo? Então eu tenho uma deteriorização do rim de forma abrupta, certo? Vai ser ali da função renal, né? A gente vai ter uma alteração, vai ter os marcadores renais aí vão estar alterados e aí a gente vai ter uma incapacidade do rim de excretar os scores nitrogenados, certo? E de manter a homeostase hidroeletrolítica. Quando você tem insuficiência renal aguda, a primeira coisa que se perde é o débito urinário, tá? Baixa o débito urinário. E a segunda coisa que acontece é o aumento da creatinina sérica. Mas a creatinina sérica, ela só aumenta depois de muito tempo. Aí você diz assim, e a ureia? A ureia, ela não tem sentido se não for estudada junto com a creatinina, tá? A relação ureia e creatinina, ela é muito importante para a gente observar se esse paciente está desidratado ou ele não está desidratado, tá? Quando a relação ureia-creatinina é maior de 40:1, a gente percebe que esse paciente está desidratado. Então eu já começo a perceber que a causa da relação ureia-creatinina maior de 40, que tem desidratação, vai ser o quê? Vai ser uma causa pré-renal. Então toda vez que a gente tiver, eu vou olhar a ureia e vou olhar a creatinina. Por exemplo, a ureia está lá 50 e a creatinina está 1. Então, relação 50:1, a ureia aumentou logo, mais do que a creatinina, 50 vezes é mais do que 40. Então esse paciente ele tem desidratação. Se tiver insuficiência renal, é uma insuficiência renal pré-renal, certo? Então é muito importante e é uma coisa que muitas vezes não chamam a atenção e simplesmente olhando esse dado, a gente já tem muita informação. Não é isso? Então são os dois parâmetros que nós vamos avaliar nesse paciente, são o débito urinário e a creatinina sérica, tá? Quando é maior do que 40 para uma relação, a gente vai dizer que esse paciente está desidratado. Então ele tem uma insuficiência renal aguda pré-renal, se tiver insuficiência renal, não é isso? Certo. Então a gente tem, para poder fazer o diagnóstico de insuficiência renal, como a gente falou, a gente tem esses dois parâmetros aí que vão ser avaliados. E aí nós temos vários critérios diagnósticos, vários autores que fizeram seu próprio critério diagnóstico. E nós vamos utilizar aí os critérios de Cadigo, certo? Ou de Cadigo, né, que é o mais utilizado, tá? São esses os critérios que nós vamos utilizar para poder estudar aí a nossa insuficiência renal. Então, se vocês colocarem aí na internet, vocês vão ver os critérios de Cadigo. O que eles vão mostrar para a gente são os estágios. Tem 3 estágios, estágio 1, estágio 2 e estágio 3. E aí, à medida que aumenta a creatinina, ele vai passando de estágio, tá? Quando a gente tem uma creatinina aí entre 1,5 e 1,9, a gente está aí no estágio 1. Quando está assim na casa dos 2, então de 2 até 2,9, estágio 2. E quando teve um aumento de 3 vezes na creatinina, ou então está aí acima de 4, a gente vai dizer que tem um estágio 3, tá? Em relação ao débito urinário, a gente consegue ver a nossa medida de débito urinário é 0,5 mililitros por quilo por hora, certo? Quando esse paciente ele apresenta esse débito urinário de 0,5 mililitros por quilo por hora, em mais ou menos aí 6 horas mais ou menos, a gente vai dizer que esse paciente
menor do que 0,5, ele está em estágio 1, certo? Então, o paciente que em 6 horas ele tem um débito urinário menor do que 0,5 por quilo por hora, a gente diz que esse paciente ele está em estágio 1. Por exemplo, como seria? Então, o paciente, vamos imaginar, em 6 horas, vamos dizer que em 1 hora, certo? Em 1 hora, esse paciente ele tem 100 quilos. Se ele tem 100 quilos, em cada hora, certo? Em cada hora, né? 0,5 por quilo por hora, ia ser 0,5 vezes 100, ou seja, 50, não é isso? Então, em 1 hora, esse paciente tinha que fazer quanto? Tinha que fazer 50 mililitros. Nas 6 horas, ele teria que fazer quanto? 6 vezes 5, ele tem que fazer o quê? 300 mililitros, não é isso? Então, se esse paciente ele faz menos de 300 mililitros em 6 horas, então ele está em estágio 1. Tá? Menos de 300 mililitros em 6 horas, estágio 1. Agora, se ele faz menos de 300 mililitros, a mesma conta, 0,5 vezes quilo vezes hora, tá? É a mesma conta. Se ele faz em mais de 12 horas, tá? Em mais de 12 horas, ele faz menos de 50 mililitros por hora, então a gente tem estágio 2. A mesma conta, 50 mililitros por hora vai dar aí em torno 5 vezes 12, 0,5 vezes 12, vezes 100 vai dar o quê? 600 mililitros. Então, se ele faz menos de 600 mililitros em mais de 12 horas, então esse paciente ele está no estágio 2. Entendeu a conta? E para o estágio 3, ele vai dizer que é 0,3 mililitros por quilo por hora em mais de 24 horas. Tá? Então, mais ou menos aí, ele vai fazer menos de 720 mililitros, se esse paciente tem 100 quilos, tá? Em 24 horas. Então, a gente fez o cálculo aí, mais ou menos, um paciente de 100 quilos. Tá? Estágio 1, menos de 0,5 mililitros por quilo entre 6 e 12 horas. Né? Estágio 2, 0,5 mililitros por quilo mais de 12 horas. E estágio 3, 0,3 mililitros por quilo, aí mais de 24 horas. Tá? A creatinina, na casa dos 1, né? Ela é estágio 1. Na casa dos 2, é estágio 2. E na casa maior do que 4, creatinina maior do que 4, é estágio 4. Certo? Estágio 3, melhor dizendo. Se o paciente ele apresenta anúria mais de 24 horas, também é estágio 3 também. Tá? Anúria também maior do que 24 horas. Então, esse paciente apresenta um débito urinário aí muito reduzido. Tá? Já é estágio 3. O estágio 3 é o último estágio. Beleza. Então, vamos falar aí dos parâmetros que nós vamos avaliar para poder saber se a insuficiência renal aguda ela é pré-renal, ela é renal ou ela é pós-renal. O que a gente vai olhar é o seguinte, ó. Primeiro ponto, que eu sempre falo, vocês podem ver todas as lives, eu sempre vou falar a mesma coisa. A epidemiologia é muito importante. Por quê? Porque só com as características do paciente eu vou poder observar se esse paciente ele tem insuficiência pré-renal, renal ou pós-renal. Quer ver? Ó, pense assim comigo. O paciente tem choque hipovolêmico. O que é que eu vou pensar? Inicialmente eu vou pensar o quê? Numa pré-renal. Esse paciente está desidratado, por isso ele teve insuficiência renal pré-renal. Só que acontece o seguinte. Depois que passa um tempo que esse paciente está hipotenso, perdeu líquido, ele vai gerar uma lesão renal também. Então, a principal causa de lesão renal é a causa hipovolêmica, tá? Então, o paciente começa com uma lesão pré-renal, né? Uma causa de hipovolemia, e aí ele progride por causa da hipoxemia e da hipóxia, ele vai produzir uma insuficiência renal aguda, aliás, uma insuficiência renal, né? Não é pré-renal, ela é renal, tá? De causa renal, beleza? Então, a hipovolêmica, ela pode causar a renal também. Certo? E a pós-renal, a principal causa da pós-renal vai ser em idosos, ó, vai ser um paciente idoso que tem o quê? Hiperplasia prostática benigna, né? Ou então uma bexiga neurogênica ou alguma alteração que impeça aí a eliminação da urina. Esse paciente ele vai ter então uma bexiga aí aumentada, né? Cheia de urina, tá? Porque ele não consegue eliminar a urina. Então a insuficiência renal pós-renal, tá certo? Então esses vão ser os 3 prototipos de pacientes, tá?
que vão apresentar isso daí. Na insuficiência renal pré-renal, a gente tem uma hipoperfusão, uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e aí vai produzir uma vasoconstricção periférica, que vai piorar ainda mais a perfusão, e o paciente vai ter uma depressão da volemia, né? Pode ser sangrando, pode ser um paciente que esteja desidratado, tudo isso pode acontecer, certo? Como eu falei para vocês, a relação ureia-creatinina nos pacientes que estão em pré-renal, ela vai ser sempre maior do que 40:1. Então eu vou olhar ali, lembra que primeiro eu perco o débito urinário para depois perder para aumentar a creatinina depois. Então olha aí a relação. Se está maior do que 40:1, então eu vou dizer que ela é pré-renal. Tá? Eu já falei para vocês as causas principais de pré-renal, então a gente pode ter uma hemorragia, uma depressão do volume por desidratação, que vai ser mais difícil, né? Uma hemorragia vai ser o mais fácil. Ou então até um próprio choque cardiogênico pode gerar também, né? Uma alteração do coração que vai gerar uma redução da perfusão. Choque cardiogênico também pode gerar a pré-renal, certo? Aí, como é que a gente vai fazer o diagnóstico laboratorial? Ó, quando eu olhar, então eu já sei um parâmetro, né? A relação ureia-creatinina está maior do que 40:1. O segundo parâmetro são as frações de excreção, de eliminação, tá? Do sódio e da ureia, certo? A fração de excreção de sódio ela vai estar menor do que 1% e a fração de excreção de ureia ela vai estar menor do que 50%, tá? Menor do que 50%. Então a gente tem um sódio baixo em urina e uma ureia baixa em urina, porque a gente vai ter as frações de excreção diminuídas. Então se eu medir o sódio urinário, ele está menos de 20 miliequivalentes por litro, certo? Tem uma redução do sódio urinário por causa dessa redução da fração de ejeção. Porque pense assim, ó, o que vai acontecer? O paciente está desidratando, perdendo volume. O que o corpo vai fazer? Aumentar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. O que a aldosterona faz? Ela retém o sódio. Não deixa o sódio ir embora. Por quê? Porque o sódio traz junto com ele a água. Então eu vou aumentar o sódio aqui no corpo para poder reter a água. Então eu vou eliminar menos sódio. Por isso que a fração de ejeção desse sódio está reduzida e por isso que o sódio urinário também está reduzido. Por causa disso. Certo? Então quais são os parâmetros que a gente vai ver para pré-renal? Eu vou dizer que a relação ureia-creatinina está maior do que 40:1. Só esse que está maior, o resto é menor. O sódio urinário está menor do que 20 miliequivalente por litro. A fração de ejeção de sódio está menor de 1%, a fração de ejeção de ureia ela está menor do que 50%, tá? Fácil, fácil. Não tem... Por quê? Porque a ureia também... Lembra que a segunda coisa que a gente fazia para calcular a osmolaridade sanguínea era a ureia, não era? Era o sódio por 2, a ureia e a glicose, né? Então esse paciente que está perdendo o líquido, ele vai fazer o quê? Reter o máximo desses compostos para poder manter a sua volemia, certo? O tratamento, então, para os pacientes é hidratação, né? Eu vou dar hidratação. Vou ver se o paciente tem hemorragia, vai ser o tratamento da hemorragia. Do choque, né? Agora, lembra que eu tenho uma perda de sódio e, geralmente, esses pacientes eles podem estar com potássio elevado, né? O potássio desse paciente vai estar elevado. Então, o que a gente faz? A gente não pode repor volume com ringelactato. Por quê? Porque o ringelactato tem potássio. Então, se o paciente tem hiperpotassemia e eu dou ringelactato, eu vou aumentar ainda mais esse potássio. Lembra, a gente está perdendo sódio. Então, eu tenho que... não posso aumentar o potássio, certo? Então, nada de dar ringelactato para os pacientes que têm hiperpotassemia. Certo? E a gente vai fazer, logicamente, a correção das alterações metabólicas decorrentes dessa alteração, certo? Mas veja que o nosso tratamento é hidratação e melhorar a causa de base, né? Eu vou tratar a causa de base desse paciente, certo? Agora, na insuficiência renal aguda pós-renal, o que a gente tem? A gente vai ser, em maioria, em idosos, certo? Como eu falei para vocês, com hiperplasia prostática benigna ou então com alguma disfunção neurogênica da bexiga. São esses pacientes que a gente vai apresentar. Então o caso vai ser claro para você. Paciente com hiperplasia prostática benigna. Como é que a gente faz, o diagnóstico? O quadro clínico ele vai ser compatível. Esses homens aí mais idosos, né? Que tem oligúria, tem dor abdominal e a bexiga ela vai estar distendida e cheia de urina, né? Na ultrassonografia a gente vai ver a dilatação pielocalicial, né? E aí a gente vai poder identificar o fator obstrutivo, que geralmente aí vai ser essa hiperplasia,
certo? Mas aí não tem alteração, então, do parênquima renal, né? A gente não tem uma ira renal, a gente tem uma pós-renal. Então, a alteração do parênquima renal ela vai se dar de forma tardia, né? Se a gente permanecer com essa hiperplasia, essa obstrução, e aí vai ter hidronefrose, né? E aí pode haver uma destruição do parênquima renal, mas bem posterior, não é isso? Não é inicial. Os parâmetros que a gente vai avaliar no laboratório, então, vão mostrar o quê? Então, a fração de ejeção de sódio ela vai estar maior de 1%. Eu vou ter a fração de ejeção de ureia maior do que 50%. E, no caso, então, veja que é maior, né? Tudo maior. E o menor é a relação ureia-creatinina, que vai ser menor que 20. Tá? A relação ureia-creatinina vai ser menor que 20, certo? Lá na pré-renal era maior do que 40. Né? E aqui, menor do que 20, certo? O tratamento, então, é desobstruir, né? Se eu desobstruo, tratar a causa de base para que exista a desobstrução, certo? Eu posso, inclusive, utilizar a sonda também, né? Para poder fazer essa desobstrução aí inicial, mas aí, posteriormente, tem que ser tratada a causa de base, não é verdade? Então, a gente pode fazer uso aí das sondas na forma aguda, né? Mas aí tem que ser feita o tratamento da causa de base. Em relação à insuficiência renal aguda de causa renal, o que a gente vai fazer? A gente vai... o nosso prototipo vai ser o quê? Vai ser a necrose tubular aguda, né? É a necrose tubular aguda. Quem esse paciente é? É um paciente que tem alguma alteração que vai gerar uma lesão renal. Esse é o paciente, tá? E a principal alteração que pode gerar uma lesão renal é justamente a hipovolemia. Tá? O paciente então, ele tem hipovolemia, tem uma pré-renal e depois ele progride para uma renal. Certo? Existe um fármaco que ele é um mucolítico e também utilizado como antídoto para o paracetamol, que ele é protetor hepático e protetor renal. Ele é muito utilizado, por exemplo, quando os pacientes têm insuficiência renal aguda ou crônica, né? E eles vão fazer uso de contraste, por exemplo. Tem que fazer o contraste na tomografia. Então, no caso, é muito ruim utilizar o contraste para esses pacientes. Então, eles fazem a proteção do rim para o contraste, né? Nos casos de insuficiência renal. Então, eles tomam N-acetilcisteína. N-acetilcisteína e aí protege o rim para poder fazer a tomografia com contraste, outros exames com contraste, né? Então, o rim, a gente vai ter a fisiopatologia, uma lesão renal isquêmica, certo? E a principal causa, como eu falei para vocês, é o choque circulatório. Outras também, a sepse pode causar também essa injúria isquêmica, né? E aí depois a gente vai ter, então, essa perda, essa necrose tubular aguda, certo? Outra causa também pode ser, outros mecanismos, pode ser a injúria tubular direta. Então, por exemplo, por agentes nefrotóxicos, né? Ou citocinas inflamatórias. Não é isso? Que podem lesionar diretamente o rim sem a hipovolemia. Certo? Beleza. Aí, então, como é que vai ser o padrão aí da renal? Vai ser igualzinho à pós-renal. Fração de ejeção de sódio menor a 1%, aliás, maior a 1%, fração de ejeção de ureia maior a 50% e relação ureia-creatinina menor do que 20%. Tá? Vai ser a mesma coisa. Tá? E o sódio urinário, logicamente, vai ser maior do que 20% também. Vai estar aumentado o sódio urinário em relação, né, à pré-renal. Certo? Beleza, beleza, beleza. Nas questões, o que ele vai querer saber é como é que você faz o diagnóstico. É isso que ele vai querer saber na questão. Agora, tem uma coisa que é, vamos dizer assim, característico da necrose tubular aguda, é que ela apresenta cilindros granulosos. Então, isso sim é uma coisa característica. Na pré-renal, ela vai apresentar cilindros hialinos e na pós-renal, aí não tem relação, pode ser qualquer tipo de cilindro. Tá? Se apresentar cilindros granulosos e o padrão característico, você vai pensar em renal, necrose tubular aguda. Se for cilindros hialinos, aí você já e aí também o choque hipovolêmico, você vai pensar na pré-renal. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer a questão, né? Diz assim, ó, diz assim a questão. Diz aí, ó. 56. Qual o índice diagnóstico urinário observado na insuficiência renal intrínseca, tá? Insuficiência renal intrínseca. Então, causa renal. Letra A. Excreção fracionária de sódio menor a 1%, concentração urinária de sódio maior a 20 millimol por litro, que é o miliequivalente por litro,
Letra C, razão entre creatinina e ureia plasmática maior do que 40. Letra D, razão entre ureia urinária e plasmática maior a 8. E letra E, presença de cilindros hialinos no sedimento urinário. E aí? Ele quer saber a de causa renal. O que é que aí é renal? Vamos lá. Letra A, B, C, letra D ou letra E? Causa renal. Só de urinário, tá? Olha. Se eu responder sua pergunta, eu respondo a questão. O valor do sódio urinário na renal é igual a na pós-renal, maior a 20, tá? Maior a 20. Então, qual é o índice diagnóstico urinário observado na insuficiência renal intrínseca, na renal? Então, como é? Excreção fracionada de sódio menor a 1%? Não é, né? É maior a 1%. Letra C, razão creatinina urinária plasmática, e a gente nem faz isso. Eu faço ureia, creatinina. Então, essa daqui está errada. Letra D, razão entre ureia urinária e plasmática, também não faço, não é essa que a gente usa. Então, letra D também é errado. Presença de cilindros hialinos no sedimento urinário, isso aí era pré-renal. O cilindro que era da renal era o granuloso, cilindro granuloso. Então, qual é o correto? Concentração urinária de sódio maior a 20 milimols por litro ou milho equivalente por litro, tá? Letra B. Vamos mais. 7. As causas de injúria renal aguda são tradicionalmente duvidosas em 3 grandes grupos: pré-renal, renal e pós-renal. Assinale a alternativa que está associada à injúria renal aguda pré-renal, tá? Ele quer saber injúria renal aguda pré-renal. Letra A, nefrite intersticial aguda. Letra B, hipovolemia. Letra C, glomerulonefrite aguda membranosa. Letra D, utilização de contraste iodado. Letra E, rabdomiólise. Quer dizer, a causa de injúria renal aguda são tradicionalmente... Ele quer saber o quê? Assinale a alternativa que está associada à injúria renal aguda pré-renal. Tá? Pré-renal. Qual é que está associada com pré-renal? Hipovolemia, letra B, né? Letra B, né? Nefrite intersticial aguda não é causa de... Se for renal, é necrose tubular aguda, pré-renal, hipovolemia. Glomerulonefrite aguda membranosa não. As glomerulonefrites não são causa, né? Utilização de contraste iodado não e rabdomiólise não. Pré-renal é hipovolemia, tá? Vamos lá, 47. Sobre a insuficiência renal aguda e suas causas em crianças, assinale a alternativa correta, tá? Letra A. As causas pré-renais de insuficiência renal aguda em crianças são as menos comuns. As causas pós-renais têm pico de incidência aos 5 anos de idade. Letra C. A ira pré-renal é rapidamente reversível se melhora a perfusão renal. Letra D. O lúpus e o puerpério e a púrpura de Raynaud-Schonle são causas pós-renais de ira. Letra E. A ira não oligúrica é incomum, raramente diagnosticada em crianças. A ira não oligúrica. E aí? Qual é o correto? Letra A, B, C, D ou letra E? A, B, C, D ou letra E? E aí? Coloca assim, 47. Exatamente. A rabdomiólise causa necrose tubular aguda, né? Causa renal. – 47. E aí? Qual é que vocês marcariam na 47? Então, as causas pré-renais em crianças são as menos comuns. Pelo contrário, a causa pré-renal é a principal causa de insuficiência renal em qualquer faixa etária. As causas pós-renais têm pico de incidência aos 5 anos de idade? Não, está errado. Isso acontece mais em pessoas idosas, né? Letra B está errado. O lúpus e o púrpura de Raynaud-Schonle são causas pós-renais? Não.
né? Não são causas pós-renais, não. Causa pós-renal é obstrução. O que é a púrpura? A púrpura é um sangramento, né? Letra E, a ira não oligúrica é incomum, raramente diagnosticada em crianças. Não, é comum. Está errado. Então a resposta é a letra C. Ira pré-renal é rapidamente irreversível se melhora a perfusão renal. Letra C. 47, letra C. 31. Sobre a classificação da insuficiência renal aguda quanto à diurese, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Ah, não, vamos fazer essa daí não. Essa é besteira. Isso é uma classificação que aí pra gente não tem muito valor. Vocês, quando quiserem responder, vocês respondam aí. E aí vocês vão ver aí, o gabarito. Não se preocupe com isso não. Se quiser saber, à vontade, né? Mas não tem muita importância para nós, né? Para o Revalida. Então não vou fazer essa questão. Coloquei ela aí mais para você ter a informação, né? Você buscar. Mas eu não vou fazer. Tá? 2. Questão 2. Diz assim, ó. Mulher de 72 anos, hipertensa, apresenta diureia e vômitos há 10 dias, associados à fraqueza, cansaço e diminuição da diurese, há 2 dias. Orientada, desidratada. Ó, hipovolêmica, tá vendo? Hipotensão ele tem, né? Ela tem 90/60. Frequência cardíaca taquicárdica e exames de laboratório. Admissão, creatinina 4,6, ó, tá aumentada. Estágio 3, né? Na verdade, estágio 3 já está. Ureia de 202 e potássio de 6,1, hiperpotassemia. Né? Bicarbonato 9,5, pH de 7,12, baixa acidose. E PaCO2 de 18. Anion GAP de 19, cloro, diagnóstico e as condutas são. Ó, vamos fazer a relação ureia-creatinina, tá? Né? Quanto é? A ureia está 202 e a creatinina está 4,6. Se fosse 5, 200 dividido por 5, 5 vezes 4, 20. Daria 40. Então tem mais de 40 para 1. Sabe? A relação ureia-creatinina está maior de 40 para 1. Quando está maior de 40 para 1 e o paciente tem hipotensão, o que é que eu vou dizer? Ela é hipertensa, ela está hipotensa aí nesse momento, taquicárdica e tem a relação ureia-creatinina maior do que 40. Letra A, lesão renal aguda, isquêmica com suporte renal agudo devido à hipercalemia e acidose metabólica, anion GAP aumentado. Letra B, lesão renal aguda, pré-renal, hidratação com Ringer simples devido à possibilidade de evoluir com acidose hiperclorêmica e administração de bicarbonato de sódio para correção da acidose e hipercalemia. Letra C. Isquêmica, hidratação com solução salina e administração de bicarbonato de sódio para correção da acidose e hipercalemia. E letra D. Pré-renal, hidratação com Ringer lactato devido à possibilidade de evoluir para acidose hiperclorêmica, início do suporte renal agudo devido à acidose metabólica e uremia. E aí, qual que você marcaria? Letra A, B, C ou letra D? Qual? Letra A, B, C ou letra D? O que é que está acontecendo isso daí? Renal, pré-renal, isquêmico, pré-renal. Qual é? O que é que você diz? Ó, presta atenção. Tem hipotensão e aí tem a relação ureia-creatinina maior a 40, com hiperpotassemia. O que é isso? Qual era que tinha relação ureia-creatinina maior do que 40? Era a pré-renal. A renal e a pós-renal, elas tinham menor a 20. Então, se tem maior a 40, não pode ser renal. Então, letra A está errado. Não é renal. Então, ela é pré-renal. Então, a pré-renal pode ser a B, pode ser a C e pode ser a D. Porque isquêmica também é pré-renal. Certo? Então, a B diz que ela é pré-renal, eu vou dar hidratação com Ringer. Esse paciente tem hiperpotassemia, por isso eu não posso dar Ringer lactato. Eu não posso dar Ringer, porque tem potássio no Ringer. Então, não vou dar, certo? Letra D também manda dar Ringer lactato, devido à possibilidade de acidose hiperclorêmica. Né? A gente tem... Cadê o cloro de 108? Né? 108. Não está alto o cloro dela, não é isso? O sódio está quanto? O cloro
mas tudo bem. Pré-renal, certo? Mas não vou dar Ringer para ela, porque tem potássio. Então a resposta correta é a letra C, que é isquêmica, ou seja, pré-renal, hidratação com solução salina, administração de bicarbonato de sódio para correção da acidose e hipercalemia. Né? Perfeito. Letra C. Beleza? 57. O tratamento da insuficiência renal aguda grave pode incluir todos os seguintes itens, exceto: letra A, restrição proteica na dieta, restrição da ingesta de sódio e água. Letra C, restrição na ingesta de potássio. Letra D, diálise precoce e frequente. Letra E, infusão contínua de altas doses de diuréticos. Ele quer saber o tratamento da insuficiência renal aguda grave pode incluir todos os seguintes itens, exceto. O que é que eu não vou fazer? Não posso fazer aí. Ele está dizendo que é uma exceção. Restrição de proteína, restrição da ingesta de sódio e água, restrição da ingesta de potássio, diálise precoce e frequente, e letra E, infusão contínua de altas doses de diuréticos. E aí? Na renal. O que é que eu não posso fazer aí nesse paciente? O que eu não vou fazer de jeito nenhum? Um paciente com insuficiência renal aguda grave. O que é o exceto? Restrição de proteica na dieta não tá contraindicado não. Posso fazer. Restrição da ingesta de sódio e água também não está errado. Restrição na ingesta de potássio também não está errado. Diálise precoce e frequente, né? Porque o sódio é o negócio. Dependendo do tipo de doença renal, a gente pode fazer restrição de sódio por causa da hipervolemia. Então pode ter um paciente que tenha hipervolemia e insuficiência renal. Então eu posso fazer restrição de sódio. Pode ser que sim. A proteína também, porque se tiver alguma insuficiência renal intrínseca também, por exemplo, ele filtra muita proteína, a proteína aumentada no sangue pode gerar dano renal também. Então tá certo também, eu posso falar. Pode ser que tenha algum caso que eu possa fazer. Diálise precoce frequente, a gente pode fazer também, insuficiência renal, pode fazer diálise também. Restrição da ingesta de potássio, a gente viu que os pacientes que têm insuficiência renal, por exemplo, pré-renal, naquele caso ali, o potássio aumentava, né? O potássio aumentava, perdia muito sódio, e aí o potássio aumentava. Então também posso fazer. Então o que eu não posso fazer na insuficiência renal aguda é infusão contínua de altas doses de diuréticos. Eu não posso fazer isso aqui não. Né? Tem diuréticos, inclusive, que aumentam o potássio, né? Vão causar até maior dano renal. Tá? Paciente que... Então, letra E. Não posso fazer a infusão contínua em altas doses de diuréticos. Não posso fazer isso não. Para insuficiência renal grave, não. Tá? A gente não pode fazer diuréticos para insuficiência renal grave. Beleza? As outras eu posso fazer. Pode ter casos que eu precise fazer cada uma dessas daqui, né? Mas diuréticos não. Tá? A gente faz diálise. Diálise sim, mas diuréticos não. Então, letra E. Letra E. Certo? Beleza. Vamos próxima. 14. Diz assim, ó. Mulher de 65 anos, hipertensa há 16 anos e diabética há 10 anos. Controlada com inibidor de enzima convertidor de angiotensina e dieta. Apresenta diarreia, náuseas e vômitos há 24 horas. Exames laboratoriais. Pregressos, proteinúria de 24 horas de 0,2 gramas por dia. Creatinina sérica de 1,1 miligramas por decilitro. Exame físico, desidratada, 2 cruzes em 4, normocorada, anictérica e acianótica. Pressão arterial de 140 por 90. Frequência respiratória de 20. Bulhas rítmicas, sopro diastólico em foco mitral, mais 2, de 6. Ausculta pulmonar com murmúrio vesicular universal. Sem ruídos adventícios. Abdômen globoso, sem visceromegalias. Pulsos periféricos presentes, simétricos. Novos exames. Creatinina 4, já está em estágio 3.
ureia de 200 e fração de excreção de sódio de 0,8. Ó, relação creatinina-ureia, 4 vezes 4, 16, maior do que 40, certo? Se eu pegar 200 e dividir por 40, dá 5, né? 5 vezes 4, 20. Então, está maior do que 40. E eu tenho uma fração de ejeção de sódio menor do que 1. O que é isso daí? Fração de ejeção de sódio e ureia baixa com relação ureia-creatinina alta, certo? Maior do que 40. Letra A. Insuficiência renal crônica pré-terminal, aumentar a dose de inibidor de enzima convertora de angiotensina. Letra B. Insuficiência renal aguda intrínseca, diurético endovenoso e dopamina em dose dopaminérgica. Letra C. Insuficiência renal aguda pré-renal, hidratação endovenosa e suspensão de inibidor de enzima convertidora de angiotensina. Letra D. Insuficiência renal crônica agudizada, associar diurético diazídico e diurético de alça. Qual é a resposta correta para essa paciente aqui? E aí? Ó, ela é hipertensa, né? Hipertensa. E aí, no exame físico, naquele momento, foi visto a pressão arterial de 140 por 90. Ela estava com a ureia creatinina, beleza, certinho, não estava baixo, né? Os exames laboratoriais, normal caramnic e tal. Bullying tal, tudo normal. Não. Aí, o que é que foi que fizeram? Controlada com o inibidor da enzima convertidora de angiotensina e dieta. Fez novos exames depois do controle e aí deu aumento da creatinina, aumento da ureia e aí essa paciente descompensou, né? Aumento da ureia, da creatinina, relação maior do que a O que é isso daí? O que a gente pode pensar dessa paciente? Eu posso pensar que ela tinha uma estenose de artéria renal, não era isso? Tinha uma estenose, que aí era uma estenose tranquila, mas quando você dá, o paciente tem estenose de artéria renal, e você dá o IECA ou o BRA, ele pode piorar a insuficiência renal. Porque o que é que faz o IECA e o BRA? Eles diminuem a taxa de filtração glomerular. Quando diminui a taxa de filtração glomerular, ele aumenta a ureia creatinina. Por isso que é pré-renal. É uma obstrução na artéria renal. É por isso que essa paciente, pode ser que por isso, né, ela apresente insuficiência renal crônica. Não, ela apresenta essa hipertensão arterial secundária. Tá? Pode ser o caso. O laboratório dela me mostra que ela tem uma pré-renal, mas pode ser por isso. Né? Então, insuficiência renal aguda pré-renal, hidratação endovenosa e suspensão do inibidor da enzima convertidora de angiotensina. Tá? A resposta, letra C. Né? Essa paciente apresentou alguma coisa que fez com que ela tivesse uma descompensação. Aí, na minha observação, pode ter sido o IECA, né, que ela tomou, reduziu a taxa de filtração glomerular e fez com que essa paciente aí tivesse essa alteração. Beleza? Deixa eu colocar aqui o carregador do meu computador, porque ele já está descarregando. Senão ele vai desligar. Beleza. Beleza? Certo. Ó, eu vou fazer assim com vocês. Eu vou fazer até... Tô fazendo todos aqui, né? Tô fazendo todos. Só falta essa de insuficiência renal aguda. O que eu vou fazer? Eu vou editar aí, vou colocar mais questões de insuficiência renal aguda para vocês fazerem, tá? Aí eu vou deixar aí para vocês. A gente vai fazer essa daí por último e eu vou deixar a insuficiência renal crônica para uma próxima oportunidade, beleza? A gente vai ficar com a insuficiência renal aguda, porque eu queria fazer mais questões para vocês terem aí essa noção. E aí numa próxima a gente faz. Como é hoje é sexta-feira, tem que ser mais rápido a live, né? Então eu vou fazer aqui essa 41. E aí observem, daqui a pouco eu vou colocar mais questões, tá?
Vou colocar mais questões para vocês baixarem e fazerem. Aí eu vou fazer essa daqui e depois eu boto mais para vocês fazerem. 41. Das abaixo, qual constitui causa de insuficiência renal pré-renal? Ele quer saber causa de insuficiência renal pré-renal, tá? Letra A, síndrome hemolítico urêmico. Letra B, nefrotoxinas. Letra C, cetoacidose diabética. Letra D, insuficiência hepática. Ou letra E, necrose cortical renal. Ele quer saber pré-renal. E aí, qual é causa de pré-renal dessas daí? Causa de pré-renal. Qual constitui causa de insuficiência renal pré-renal? Síndrome hemolítico urêmico, nefrotoxinas, cetoacidose diabética, insuficiência hepática ou necrose cortical renal. E aí? Ó, aí essa questão ela tá mal feita. Síndrome hemolítico urêmico não é, né? Pré-renal. É renal. E necrose cortical renal também é renal. Agora, nefrotoxinas também é renal. Agora, a C e a D, observe. Tanto a cetoacidose diabética como a insuficiência hepática, elas podem gerar a insuficiência renal pré-renal. As duas podem. Essa questão tinha que ser anulada, porque tem duas respostas possíveis, a cetoacidose diabética e a insuficiência hepática. As duas vão gerar esse mecanismo de hipoperfusão renal. Tá? As duas podem gerar isso daí. Não é isso? Ó, a cetoacidose diabética, o paciente ele vai aumentar a diurese. Não é isso? Porque tem maior diurese na cetoacidose diabética. O paciente vai apresentar maior diurese. Aí vai ter hipotensão e aí beleza. Agora, insuficiência hepática também vai ter alguma alteração. Por exemplo, ele vai ter vasodilatação de algumas artérias, né? Reduzindo assim a vascularização renal. Então, a insuficiência hepática também. Letra C e letra D podem ser, tá? As duas podem ser. Não só a letra C não, a letra D também. Qualquer uma das duas. Certo? Então a 41 pode ser letra C ou letra D. Né? As outras não, mas a letra C e a letra D sim. Beleza. Ó, vamos ficar por aqui hoje. Vamos ficar com a insuficiência renal aguda. Na semana que vem a gente faz a insuficiência renal crônica e fala mais algumas coisinhas aí importantes. Eu junto com mais algumas coisinhas. E aí eu vou deixar mais questões para vocês fazerem. Beleza? Vou deixar bem mais questões aí. Se liguem porque eu vou colocar, tá? Vou colocar as questões junto com o gabarito. Aí vocês vão ter aí tudo belezinha. Vou liberar o gabarito agora e vou colocar mais questões, tá? Tchauzinho pra vocês, um bom final de semana. Não temos live às 17 hoje, só temos essa mesmo. Vão ter que se contentar comigo agora, não vou fazer live mais tarde, tá? Sexta-feira só uma live. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de fazer. O assunto foi muito bom. A live, para quem não acompanhou, vai estar disponível lá no YouTube, tá? Já vou colocar aqui mais tarde ou amanhã ela vai estar disponível. Então, bom final de semana para vocês. Aproveitem aí para estudar e revisar os temas que vocês não viram. Logo aqui, quando eu terminar, eu coloco mais questões e já boto disponível aí. Baixa o arquivo outra vez, tá? O arquivo vai estar com mais questões. Beleza? O mesmo arquivo que vocês baixaram, baixa de novo porque vai estar mais questões agora. Beleza? Tchauzinho, até mais. E você do YouTube não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, porque é muito importante você fazer isso. Porque assim ele ganha relevância, ele é mostrado para mais pessoas. Tá? Curte, compartilha, deixa aqui o seu comentário e também
mostre para as pessoas que você acha que vão se beneficiar com essas lives e esses vídeos, tá? Muito obrigado por ter assistido e até o nosso próximo vídeo.